Eu não era caminhoneiro, era só o quebra-galho do Dito. Um senhor de 60 e poucos anos que rodava o Brasil inteiro num Mercedes velho, desses que parecem aguentar até o fim do mundo. Eu cuidava da papelada, ajudava com a carga e segurava a solidão nas estradas. Essa viagem era para ser simples. São Paulo até Mossoró, levando ração empacotada. O frete estava bom, o tempo limpo e a gente estava comendo quilômetros sem dificuldade. Mas quando a gente entrou na BR-101, perto de Alhandra, na Paraíba, a coisa começou a ficar estranha. Já era noite quando vimos uma mulher parada no acostamento. Estava sozinha, no meio do nada, com uma mochila pequena nas costas e o cabelo preso num coque. Usava um vestido simples, amarelo desbotado. Parecia deslocada. O Dito encostou sem pensar 2 vezes. Ela subiu calada. Agradeceu num tom baixo, quase sussurrando, e disse que precisava ir até um povoado que eu nunca tinha ouvido falar. Quando perguntei onde era, ela só respondeu: "Logo ali, vocês vão saber a hora." Aquilo me arrepiou, mas fiquei quieto. O Dito, que era falador, tentou puxar conversa, mas ela só respondia com sim ou não. Não tirava os olhos da estrada. A cabine ficou com um cheiro estranho depois que ela entrou. Um cheiro doce, quase floral, mas enjoativo. Eu senti náusea e suei frio. Depois de um tempo, a luz interna do caminhão começou a piscar. O rádio ligou sozinho, mesmo desligado na chave. Tocava uma música antiga, daquelas que a gente escuta em vitrola. Era bonita, mas fora de lugar naquela situação. O Dito desligou o rádio. Ele ligou de novo. A mulher não parecia ouvir nada. Ficava quieta, olhando para frente. Quando passamos por um posto abandonado, ela murmurou: "Ali foi o começo." O Dito me olhou com uma expressão tensa e a gente não disse nada. Seguimos em silêncio. Mais uns 20 minutos e ela falou de novo: "Podem parar aqui." Mas ali não tinha nada, só mato dos 2 lados, um trecho de estrada irregular e um cheiro forte de terra molhada. O Dito encostou devagar. Ela desceu sem pressa e foi andando para o mato, sem lanterna, sem olhar para trás. Ficamos ali uns segundos, sem saber o que fazer. Eu desci do caminhão e gritei: "Moça, a senhora tem certeza?" Nenhuma resposta, só o som do mato se mexendo. Fui atrás uns 10 passos para dentro. Não tinha pegada, não tinha sinal de gente, nada. Voltei assustado. O Dito estava branco como cal, disse: "Vamos embora, agora." Voltamos para a estrada, mas algo estava errado. O GPS travou, o painel piscava e o rádio só tocava estática, mesmo desligado. Foi aí que vi no retrovisor ela, sentada no banco de trás da cabine. Gritei e me virei. O banco estava vazio. O Dito perguntou o que foi. "Ela estava ali", eu disse. Ele não respondeu, só olhou para frente, suando, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Passamos por um viaduto e, do nada, o motor morreu. Tudo apagou. Ficamos no breu, no meio da pista, sem sinal no celular, sem luz, sem som. O Dito desceu para olhar o motor. Eu fiquei sozinho na cabine. Foi quando ouvi a voz dela atrás de mim. Não era aqui ainda. Me virei de novo. Nada. Mas o vidro do lado do motorista tinha uma marca de mão, pequena, com os dedos bem longos, como se alguém tivesse tocado por dentro. O Dito voltou apressado, dizendo que o motor estava intacto, mas não ligava. Dormimos ali mesmo porque não tinha o que fazer. Eu cochilei, mas acordei com um barulho de mulher cantando. Uma melodia triste, arrastada. Fui ver se vinha de fora. Nada. Voltei para a cabine. O Dito dormia com o rosto virado para a parede. A voz continuava. Peguei uma lanterna e fui até o mato. Eu sei, devia ter ficado quieto, mas a voz me puxava. No meio do mato, vi um lenço amarelo preso num galho. O mesmo tecido do vestido dela, e no chão, uma cruz de madeira apodrecida, com o nome Lídia riscado a canivete. Voltei correndo.
Mas o dito não estava mais na cabine, nem do lado de fora, nem em lugar nenhum. Gritei, procurei, revirei tudo. O caminhão voltou a funcionar sozinho. O rádio ligou, a música tocou e no retrovisor ela sorriu. Eu congelei com aquele sorriso no retrovisor. Era sereno, mas vazio, como se ela soubesse de algo que eu não sabia ou que eu não devia saber. Me virei de supetão, mas o banco de trás estava vazio. E o banco do dito também. A chave estava no contato, o motor ligado. Tentei manter a calma. Peguei o volante, respirei fundo e segui pela estrada, mesmo sem saber para onde ir. Tudo que eu queria era chegar num lugar com gente, com luz. Mas o GPS continuava travado, o céu fechado e a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. Os postes passaram a ficar mais distantes. A estrada parecia repetir o mesmo trecho, como se eu estivesse rodando em círculos. Passei por um mesmo coqueiro torto 3 vezes. No rádio, a música antiga dava lugar a um sussurro, baixo, contínuo, com meu nome no meio. Na 4ª vez que passei pelo coqueiro, vi algo novo. O dito de pé do outro lado da estrada, imóvel. Pisei no freio e desci. Corri até ele, gritando. Quando cheguei perto, ele virou o rosto devagar. Estava pálido, os olhos fundos. Disse só: ela não foi embora. Tentei puxá-lo, mas ele se afastou. Você precisa levar até o fim. Eu saí antes da hora. Antes que eu perguntasse o que significava aquilo, ele desapareceu. Sumiu no ar. Sem som, sem vento. Só o eco do meu próprio desespero batendo de volta da mata. Voltei correndo para o caminhão. No painel, um papel que eu não lembrava de ter visto, escrito à mão: Trevo do Pilar, última parada. Não havia mapa, mas o nome ficou grudado na minha cabeça. Liguei o motor e fui, sem saber se era verdade ou armadilha. Mais adiante, placas começaram a aparecer. Pilar, 22 km. Trevo do Pilar, 14 km. O nome que estava no papel. O ar ficou mais pesado. O cheiro doce voltou, e junto com ele, a batida dos pneus parecia ritmada, como uma contagem regressiva. Quando cheguei no trevo, não havia nada além de um terreno aberto, um poste sem luz e uma parada de ônibus abandonada. Estacionei, esperei, e então ouvi passos atrás do caminhão. Lentamente, olhei pelo espelho. Ela vinha andando, sozinha, sorrindo. Desceu pela beira da pista como se dançasse. Chegou perto da porta do passageiro. Bateu uma vez. A porta abriu sozinha. Sentei ali, imóvel. Ela subiu, sentou e disse: agora é só seguir em frente. Liguei o motor. A estrada à frente, antes de terra, agora era asfalto novo. Dirigi em silêncio por quase 1 hora. Ela não falava nada, só olhava para frente. Até que murmurou: obrigada. E sumiu. Sumiu sem som, sem vento, sem aviso. Olhei para o lado e vi que o banco estava seco, como se ninguém tivesse se sentado ali. O rádio parou de funcionar naquele instante. O GPS voltou, e quando olhei para o retrovisor pela última vez, vi o dito lá atrás, no acostamento, acenando. Como quem agradece. Nunca mais vi ele, nunca mais vi ela, nunca mais passei por aquele trecho. Hoje eu rodo só em trechos curtos, no máximo até o interior de Minas. Durmo cedo, não dou carona e nunca mesmo, paro perto de encruzilhadas ou postes sem luz. E quando me perguntam o que aconteceu naquela viagem, só respondo: foi a última carona. Eu já rodei esse Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, mas tem um trecho só que eu me recuso a passar de novo. E olha que eu sou homem de estrada escura, de ponte mal feita e serra sem freio. Mas aquele pedaço ali, aquilo não é lugar de gente viva. Foi na BR-262, entre Araxá e Luz, em Minas. Eu estava com carga de adubo, voltando vazio de uma entrega. Madrugada, tempo fechado, e a neblina tão densa que o farol alto parecia parede. Eu tinha feito revisão no caminhão um dia antes.
tudo certo. Por volta das 2 e pouco da manhã, comecei a sentir uma tontura esquisita. Abri o vidro, joguei água no rosto, mas parecia que o ar estava ficando pesado dentro da cabine. E o estranho é que não fazia calor. Era como se o ar estivesse espesso. Foi quando vi a primeira coisa, uma sombra na pista, parada. Pisei no freio e buzinei, achando que fosse bicho. Mas a sombra não se mexeu. Quando cheguei perto, não tinha mais nada. Nem bicho, nem gente, nem marca de pneu. Segui viagem, mas aí o GPS travou. O painel começou a piscar e o rádio ligou sozinho, mas não tocava música, só estática, com uma voz muito baixa por trás, tão baixa que parecia cochicho de dentro da minha cabeça. Eu desliguei tudo, continuava ouvindo. Depois disso, tudo mudou. A estrada que eu conhecia sumiu. Os marcos de quilômetro desapareceram e os postes de luz simplesmente pararam de aparecer. Era só mato dos dois lados, neblina e um breu denso lá na frente. E silêncio. Nenhum outro veículo. Aí veio o cheiro, forte. Uma mistura de terra molhada, enxofre e vela queimada. E depois um clarão no acostamento. Um fogo pequeno no meio do mato. Como se alguém tivesse acendido uma vela no capim alto. Olhei rápido. Alguém estava ajoelhado ali. Era uma mulher, ou parecia ser. Estava de costas, com um vestido longo e escuro e o cabelo cobrindo o rosto. Ela estava cantando uma melodia triste, arrastada. Só que eu não ouvia pelo vidro. O som parecia vir de dentro do meu peito. Fiz o que nenhum caminhoneiro deve fazer. Parei. Desci com a lanterna e fui até o acostamento. A mulher não se mexia. Quando iluminei o rosto dela, vi que não tinha rosto. Era liso, sem olho, sem boca, só pele. Quis correr, mas ela me segurou pelo pulso. Senti um gelo atravessar o braço. Tentei puxar, mas o aperto era firme. E então ela sussurrou com uma voz que vinha de lugar nenhum. Você entrou no trecho, agora tem que sair. Apagou como vela ao vento. Sumiu. Eu estava sozinho no mato. Voltei para o caminhão tremendo. A chave não estava mais no contato. Revirei tudo e achei ela no tapete do carona, onde nunca deixo. Liguei. O motor funcionou, mas o marcador de quilometragem tinha zerado. Como se eu tivesse acabado de sair da fábrica. Quando voltei para a pista, tinha uma placa nova, escrita torta como pintada à mão. Trecho de travessia, mantenha a fé firme. E abaixo, o que entra no silêncio só sai quando o silêncio deixar. Nunca vi nada igual, nem foto disso existe. Dirigi por horas, ou achei que dirigi. O céu nunca clareava, o tempo parecia parado, o ponteiro do relógio rodava, mas a luz do dia não vinha. E mais estranho, nenhuma cidade, nenhuma placa conhecida, nenhuma entrada ou desvio. Foi quando vi o outro caminhão. Um bitrem azul parado no acostamento com o farol ligado. Buzinei, parei atrás e fui lá. A cabine estava aberta. Dentro, um rádio antigo tocando bolero e um caderno no banco do motorista. A data, 1984. No caderno, o motorista narrava a mesma coisa que eu estava vivendo. Nevoeiro, mulher no mato, placa pintada à mão. No final do texto ele escrevia: se alguém encontrar esse caderno, não pare, nem olhe para trás. A estrada engole quem desacredita. Fechei o caderno e fui embora sem olhar de novo. Atrás de mim, o motor do outro caminhão ligou sozinho. E no retrovisor, o vulto da mulher atravessando a pista lentamente, indo em direção à boleia vazia daquele bitrem abandonado. Voltei para o meu caminhão com o coração batendo no pescoço. A marcha entrou pesada, como se o motor relutasse em me tirar dali. Pisei fundo e segui, sem olhar para os lados, sem tocar no rádio, só com os olhos na linha da pista que quase já não dava para ver. O relógio marcava 4h40 da manhã. Ou talvez não. Era sempre 4h40 toda vez que eu olhava. O céu seguia escuro, o farol não clareava além de 10 metros. A estrada parecia uma fita sem fim. Tudo igual, repetindo. Depois de um tempo, ou depois do que pareceu dias, vi um arco de pedra à frente.
Um tipo de estrutura antiga, meio gótica, que atravessava a pista como um túnel. Em cima dele, escrito com letras desgastadas: "Aqui começa o fim do trecho." O motor roncou mais alto quando passei. Do outro lado, o mundo parecia outro. A estrada era asfaltada de novo. As placas reapareceram. A neblina sumiu como se nunca tivesse existido. Mas o sol ainda não nascia. Segui dirigindo e só então vi o primeiro carro. Um Fiat Uno antigo ultrapassando devagar. O motorista fez sinal com a mão. Eu retribuí sem pensar. Quando ele passou, olhei para o rosto dele e juro por tudo, era o mesmo rosto da mulher sem face. Fiz o sinal da cruz. Parei em um posto depois de uns 20 minutos. Um frentista veio até mim meio sonolento. Perguntou se estava tudo certo. Eu pedi um café e perguntei onde estávamos. Ele falou: "Perto de Formiga. A BR-262 normalizou hoje cedo. Teve um trecho fechado por causa de acidente, desde 84. Quase derrubei o copo." Perguntei mais. Ele disse que ali sempre tinha pane elétrica, GPS que falha, motorista que some. Dizem que a estrada cobra os distraídos. Eu ri de nervoso. Mas ele me olhou sério. "O senhor viu, né?" Assenti. Deixei o caderno do outro caminhão com ele. Pedi que guardasse. Ele nem questionou. Disse que outros já tinham deixado lembranças ali também. Alguns voltam para buscar. Outros, nunca mais. Depois daquele dia, evitei a 262 por um bom tempo. Mas o medo maior não era a estrada, era o que ficou em mim. Desde então, o rádio do meu caminhão liga sozinho às vezes. Sempre na mesma frequência. Sempre com o mesmo bolero. E às 4h40 da manhã, não importa onde eu esteja, a estrada fica estranhamente vazia. A luz parece abaixar. E o cheiro, aquele cheiro de vela queimada e terra molhada, volta por alguns minutos, como um lembrete. Talvez tenha sido delírio, talvez tenha sido só sono, mas nunca mais vi a estrada com os mesmos olhos, porque agora eu sei, tem trechos que não estão no mapa, que só aparecem para quem precisa ver. E uma vez que você entra, alguma coisa te acompanha depois. Se você ouvir falar do trecho fantasma na 262, não ria. E se passar por ele, mantenha a fé firme, como dizia a placa. Porque a estrada escuta. E quando ela escolhe abrir, o caminho de volta pode não estar mais lá. Deixa o like e inscreve no canal. Comenta o horário e de onde está assistindo. Eu nunca tive medo de estrada. Desde os 20 anos, eu rodo esse Brasil sozinho, encarando serra, neblina, assalto e caminhão sem freio. Mas tenho uma lembrança que até hoje me trava o peito. Aconteceu em 1999, na BR-365, subindo sentido Pirapora. Tava levando uma carga de ração a granel. No começo da noite, parei num posto que conhecia, tomei banho, comi um PF e segui viagem. No trecho entre Buritizeiro e Várzea da Palma, começou a chover. Fina no começo. Depois, virou temporal. A estrada escorregava feito sabão e eu reduzi para evitar susto. Foi quando vi, no meio da pista, uma placa caída. Encostei. A placa dizia: "Desvio. Rota alternativa para trechos interditados." A setinha apontava para uma estradinha de terra à esquerda. Já tinha feito esse trecho antes e nunca vi desvio ali, mas com aquela chuva e medo de deslizamento, achei que fosse novo. Peguei a estrada de terra, devagar. O barro espirrava para tudo quanto é lado, mas o motor segurava firme. Depois de uns 15 minutos subindo o morro, a chuva parou de repente. O céu limpou como mágica. E aí, lá no alto da colina, vi uma casa sozinha. Luz acesa, portão aberto. Parecia antiga, dessas de fazenda. Tinha um charme antigo, meio fora de época. Estava ficando tarde. Resolvi encostar e perguntar se o caminho seguia mesmo para a BR mais à frente. Desci e chamei no portão. Uma senhora atendeu.
pele clara, cabelos presos, vestida de forma muito simples. "Boa noite", ela disse com voz calma. "Entre e se seque." Relutei, mas aceitei. A sala era bem arrumada, móveis de madeira escura, cheiro de lavanda no ar. Ela me ofereceu café. Aceitei. Quando sentei, notei fotos antigas na parede. Casais sérios, vestidos de gala, como retrato de 100 anos atrás. Conversei pouco. Disse que era caminhoneiro e que estava no desvio da 365. Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Faz tempo que não passam por aqui." Falei que o temporal podia ter empurrado mais gente para o desvio. Ela só sorriu. Pedi licença e fui ao banheiro. Ao voltar, vi que a xícara de café ainda estava cheia e a mulher sumida. Chamei. Nenhuma resposta. Resolvi sair e voltar para o caminhão. Mas quando pus a mão na maçaneta, escutei uma voz atrás de mim. "A noite aqui é longa. Não corra." Saí mesmo assim. O portão estava fechado agora, corrente e cadeado, mas eu não tinha visto nem tranca antes. Pulei o muro. Quando cheguei no caminhão, os pneus estavam cobertos de barro seco, como se estivessem ali há dias. O para-brisa estava sujo, mas eu só tinha ficado uns minutos. O motor pegou de primeira. Voltei pela estradinha de terra. Só que ela não levava mais para a estrada principal. Rodei por mais de 1 hora e sempre voltava na mesma bifurcação. Dava a volta e lá estava de novo a casa no alto, com a luz acesa. Tentei descer do caminhão e seguir a pé. Dei a volta pelos fundos. O mato parecia mais alto do que antes. E tinha uma serração grossa. Quando olhei para cima, as janelas da casa estavam todas acesas e dava para ver sombras andando pelos cômodos. Voltei para o caminhão. Tentei dormir ali, esperando o dia clarear. Acordei com batidas na porta da boleia. Era um senhor, chapéu de palha, roupa suja de barro. "Você viu ela, né?" ele perguntou. Confirmei, sem entender direito. Ele suspirou. "Faz mais de 50 anos que ninguém consegue sair daqui depois de subir." Perguntei como ele sabia. Ele só respondeu: "Porque eu também parei nessa casa em 1967. E aí, simplesmente virou fumaça. Sumiu na minha frente. O ar ficou pesado. Comecei a suar frio. O motor ligou sozinho, as luzes acenderam e a voz da mulher veio do rádio. A noite ainda não acabou." Eu pisei fundo e segui a estrada de barro sem pensar. As árvores nas laterais pareciam mais altas, mais tortas, como se inclinassem para ver quem passava. O céu estava claro, mas o relógio do painel marcava 3h15 da manhã, a mesma hora de quando parei na casa. A cada curva eu via lampejos da casa lá no alto, como se ela me seguisse. A mesma luz na varanda, o mesmo vulto parado na janela. Mesmo quando eu virava para outra direção, a casa sempre aparecia de novo, no mesmo lugar, como se a estrada desse voltas ao redor dela. Na quarta volta vi algo diferente. Um caminhão velho, estacionado à margem, coberto de ferrugem e folhas. Era um Mercedes da década de 70. Curioso, desci para olhar. Dentro da boleia, um calendário de 1972 e um papel preso ao volante. "Se você leu isso, ainda dá tempo." Voltei correndo. Quando entrei no meu caminhão, a chave não estava mais no contato. Estava no banco do carona, sobre o meu crachá da empresa. Mas o crachá estava molhado, como se tivesse caído num riacho. O rádio ligou sozinho outra vez com a mesma voz. "Você precisa aceitar o caminho, ou fica." Gritei, xinguei, desliguei o rádio à força. Liguei o motor e decidi voltar pela terra mesmo. Mas a estrada agora era de pedra. Calçamento antigo, como de vila do século passado. E o céu, que estava limpo, escureceu como se tivesse virado noite em segundos. A casa desapareceu. No lugar, havia uma pequena capela abandonada, com portas abertas e velas acesas dentro. No púlpito, uma mulher vestida de preto segurava um objeto que parecia um crânio de animal. Ao redor dela, vários homens parados, todos com os olhos virados. Voltei para o caminhão tremendo, liguei o farol alto e arranquei. Não parei mais. Depois de uns 20 minutos,
ou horas, não sei dizer, vi uma placa. BR-365, retorno 4 km. E ali, do nada, a estrada voltou ao normal. Asfalto, postes, sons de rádio AM. Quando entrei na BR, parei no primeiro posto. Desci correndo, entrei no banheiro, lavei o rosto. O frentista me olhou e perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele riu e falou: "Teve outro que passou aqui ontem dizendo que saiu de lá também, lá de cima." Perguntei do que ele estava falando. Ele respondeu: "Aquela casa velha no alto da serra. Ninguém vê ela a não ser quando está perto demais." E completou: "Os que voltam nunca voltam iguais." Desde aquele dia eu passei a evitar qualquer desvio. E toda vez que a estrada parece errada, eu paro e espero amanhecer. Porque sei que tem coisa nesse mundo que não quer companhia, quer testemunha. E eu vi demais para querer ver de novo. Se um dia você estiver na BR-365 e vir uma placa caída dizendo que o trecho foi desviado, não siga, não encoste. Porque se você subir até a casa, pode até voltar, mas não vai ser você quem dirige na descida. A gente estava vindo do Mato Grosso com o baú carregado de defensivo agrícola. Era eu e o Joãozinho, parceiro de estrada, motorista velho de guerra. Ele dizia que já tinha visto de tudo, de assombração em cemitério de beira de pista até vulto de mulher em curva de serra. Mas nessa viagem foi a primeira vez que ele ficou calado de verdade. Tínhamos cruzado Goiás e já era noite quando entramos num trecho da BR-153 perto de Uruaçu. Estrada boa, sem buraco, mas completamente vazia. Tão vazia que o farol parecia não encontrar nada para refletir. O rádio estava desligado e o João estava sério, com os olhos secos, fixos no asfalto. Eu mexia no celular quando ele falou: "Você viu?" Olhei rápido para o retrovisor achando que fosse bicho. Nada. Um homem ali no acostamento, parado. Eu não vi ninguém, mas conhecendo o João, se ele viu, era porque estava lá. Fiquei em silêncio. Andamos mais uns 2 quilômetros e lá estava. Um sujeito parado do lado direito da pista, vestido com roupa social preta, como terno. Imóvel, sem sinal de carro por perto, sem mala, só olhando. O rosto, sombra. A luz do farol batia e não revelava o rosto. Passamos direto, mas quando olhei pelo espelho lateral, ele ainda estava lá, na mesma posição. João murmurou: "Agora segura firme." Ele apareceu de novo. E não era brincadeira. A uns 300 metros à frente, o mesmo homem estava parado, exatamente igual. Não tinha como ter chegado ali. A estrada era reta, não havia acostamento largo, nenhum retorno visível. João pisou mais fundo. Passamos por ele outra vez, e outra, e outra. Eu perdi a conta. Ele surgia sempre no mesmo lado, na mesma posição. Comecei a sentir um peso no peito, uma tontura leve. O ar parecia mais espesso. O João passou a suar, mas não dizia nada. Até que, pela 6ª vez, o homem não estava mais no acostamento, mas sim no meio da pista, parado, de frente para o caminhão. João jogou o volante para o acostamento e freou com força. O caminhão deu uma leve derrapada, mas parou. Descemos. A pista estava vazia. Nenhum homem, nenhum barulho. O silêncio parecia vivo. O vento tinha cheiro de ferro e alguma coisa queimada. Voltamos para a cabine. Seguimos viagem. Uns 15 minutos depois, o rádio ligou sozinho. Uma voz grave, metálica, repetia a mesma palavra: "Volta, volta, volta." João desligou. A voz continuava. Vinha de algum lugar dentro da cabine. Abri o porta-luvas, tentando achar o celular que tocava. Não tinha nada. O som parou de repente e então ouvimos 3 batidas no teto da cabine, secas, precisamente espaçadas, como se alguém estivesse sentado lá em cima chamando atenção. João encostou o caminhão. "Agora chega", ele disse. Saímos para ver. Nada em cima, mas o teto estava molhado, como se tivesse chovido só ali.
Voltamos. Quando ele ligou o motor, uma sombra cruzou os faróis e sumiu no mato. A estrada estava estranhamente escura. Seguimos até um posto de combustível. Paramos, descemos e ficamos em silêncio por vários minutos. O frentista veio atender, olhou pra gente e falou: "Vocês cruzaram aquele trecho sozinho, né?" Confirmamos. Ele balançou a cabeça. Aquele homem apareceu de novo. João arregalou os olhos. "Você viu também?" O frentista disse. "Ele sempre aparece quando alguém vai levar carga para lá. Quando aparece, a estrada dobra. Você anda, mas só está dentro do mesmo lugar." Mostrou uma caderneta com anotações, datas, nomes. Vários tinham parado ali falando do homem de terno. Não era lenda de beira de estrada. Era conhecido. Era como se a aparição estivesse presa ali. Ou pior, mantendo outros presos naquele pedaço de mundo. O frentista contou que um caminhoneiro sumiu em 2009, naquele mesmo trecho, e o caminhão foi encontrado com os pneus gastos de tanto rodar no mesmo lugar. Voltamos para o caminhão. Dormimos ali mesmo no posto. De manhã, o caminhão estava com a quilometragem zerada, como se fosse novo, mas a carga ainda estava intacta e o combustível também. João olhou para mim e disse: "A gente não saiu daquele trecho. A noite é que saiu da gente." Aquela manhã parecia mais clara do que devia. O céu sem nuvem, o sol forte desde cedo. Mas havia algo errado com o ar. Era como se a estrada tivesse ficado vazia demais. Seguimos viagem, tentando fingir que não tinha acontecido nada. Mas a estrada não deixava. A cada curva, sentíamos que estávamos voltando. As placas que passávamos pareciam se repetir. Vimos a mesma borracharia fechada 3 vezes, o mesmo carro velho no acostamento, e lá pelas tantas, o mesmo homem parado no mesmo lugar, imóvel, nos esperando. Dessa vez o João não freou, ele só passou direto, e pela primeira vez o homem virou o rosto. Pela primeira vez vimos o rosto dele, e era o João. Com os olhos brancos, pele esticada e rachada como madeira. Era ele mesmo, mas morto. Eu gritei, mas o João não falou nada. Só olhava para frente sem piscar. Quando tentei pegar no braço dele, ele estava gelado, mas dirigia firme. O rádio ligou de novo com estática. Uma voz diferente agora dizia: "Quem vê o próprio fim, não volta." Tentei tomar o volante. Ele me empurrou. "Já estamos fora", ele disse. "Só precisa fingir que não viu." Continuei sentado, sem falar nada. Só olhava o rosto dele pelo reflexo do vidro. Era o João, mas não era mais. Ele não piscava desde que vimos o homem na pista. Chegamos no destino da entrega com atraso de 1 hora. O relógio marcava que só se passaram 8 horas de viagem. Mas o diário de bordo registrava 2 dias inteiros rodando. O mais estranho, a carga ainda estava dentro do peso e o diesel praticamente intacto. O João não quis conversar. Disse que ia dormir na boleia mesmo. Quando fui acordá-lo de manhã, ele não estava mais lá, nem o caminhão. Fui à portaria do depósito, perguntaram se eu estava bem. Disseram que só viram eu chegar, sozinho. Eu ri, disse que estavam confundindo, mas puxaram a câmera e lá estava. O caminhão chegando, eu ao volante. João não aparece, nem na cabine nem fora dela. Revirei tudo, liguei para a família. Ele nunca chegou a sair comigo, segundo disseram. Voltei para o trecho. Refiz o caminho sozinho só para entender. E lá estava ele, no mesmo ponto, parado no acostamento de terno preto, imóvel, me vendo passar. Só que agora, eu também não piscava. Voltei para o trecho. Refiz o caminho sozinho só para entender. E lá estava ele, no mesmo ponto, parado no acostamento de terno preto, imóvel, me vendo passar. Só que agora, eu também não piscava. Na estrada, a gente aprende cedo que silêncio também tem som. Eu e o Zé rodamos juntos fazia mais de 10 anos. Ele era meu ajudante, parceiro de trecho, quase um irmão.
Naquela noite, a gente desceu de Belo Horizonte, rumo ao interior de Goiás. A carga era leve, mas o cansaço pesava. Já passava de meia-noite quando entramos num trecho de pista simples, sem iluminação. O Zé dormia enrolado na manta fina, cabeça encostada no vidro. Eu mantinha o olho firme na faixa, rádio desligado. Era só o ronco do motor e o farol cortando o breu. Foi aí que vi. Um vulto no acostamento, braço esticado, pedindo carona. Estranhei. Quem diabos pede carona naquele lugar, naquela hora? Mas o que me travou mesmo foi o rosto. Uma mulher jovem, cabelo grudado no rosto, molhado. Ela me olhava direto como se soubesse que eu ia parar. Não sei porquê, mas encostei. Talvez fosse culpa, talvez fosse aquele olhar. Ela subiu na cabine sem dizer uma palavra. Só se sentou ali, entre eu e o Zé. Não pediu destino, não explicou nada. Só ficou olhando para frente. E um cheiro de terra molhada invadiu o caminhão. Boa noite, tentei. Ela respondeu com um aceno quase imperceptível. O Zé nem se mexeu. O sono dele era leve, mas naquela noite parecia apagado. Continuei dirigindo de olho nela. Às vezes ela encarava o retrovisor, mas eu juro que não dava para ver o rosto direito no reflexo. Depois de uns 20 minutos, ela apontou para uma entrada de terra. Ali. A voz dela era baixa, quase sem vida. Eu hesitei. Aquela estrada não levava a lugar nenhum, eu sabia. Era caminho morto, usado por fazendas abandonadas. Tem certeza? Perguntei. Ela assentiu. Virei o volante, sentindo o arrepio na nuca subir. Andamos mais uns 200 metros até um ponto onde a estrada simplesmente acabava. A mulher abriu a porta e desceu, sem olhar para trás. Caminhou em direção ao mato, sumindo na escuridão. Eu fiquei ali, esperando alguma explicação. De repente, o Zé acordou sobressaltado. Que foi? A gente parou? Olhou em volta, confuso. Cadê a mulher? Perguntei se ele tinha visto ela entrar. Ele negou, com cara de quem não sabia se eu estava brincando. Mulher? Que mulher, rapaz? Eu estava dormindo o tempo todo. Pensei em descer, procurar, mas alguma coisa me dizia para não sair da cabine. Demos meia volta e voltamos para o asfalto. O silêncio dentro do caminhão ficou mais pesado. Quando passamos pelo ponto onde peguei a mulher, a porta do carona se abriu sozinha, como se alguém tivesse descido. Zé ficou branco. Jurou que tinha sentido um peso ao lado dele a viagem toda. E jurou que não era eu, nem ele mesmo. Parecia que tinha mais alguém ali, respirando. Chegamos na próxima cidade, ainda de madrugada. Encostamos num posto, mas nenhum dos dois quis dormir. Tomamos café fraco, com os olhos varando o escuro. O Zé tentava fazer piada, mas a risada dele saía torta, nervosa. Eu mal falava. A imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Enquanto abastecíamos, comentei com o frentista sobre o que tinha acontecido. Ele empalideceu. Vocês estavam vindo de onde? Respondi. Ele só balançou a cabeça. Já ouvi história parecida. Teve um acidente feio naquela estrada de terra, uns 3 anos atrás. Uma moça morreu lá. Estava indo para casa da mãe. Ninguém nunca achou o corpo inteiro. Aquilo me travou. O frentista contou que o pessoal da região falava da moça da carona. Gente que via ela no acostamento pedindo ajuda. Sempre molhada, sempre calada. Uns paravam, outros só viam pelo retrovisor. Mas o fim era sempre o mesmo. A presença dentro do veículo, o ar pesado, a porta abrindo sozinha. Zé quis ir embora na hora, mas o caminhão deu trabalho para pegar, como se tivesse empacado. Só depois que eu saí e dei uma volta no veículo, acendendo a lanterna, é que ele voltou a funcionar. Juro que vi marcas de pés descalços no barro do lado do passageiro. Depois daquela viagem, a gente mudou. Passamos a evitar estrada de terra e Zé nunca mais dormiu dentro da cabine. Só do lado de fora, em rede ou na boleia de outro caminhão. Ele dizia que às vezes sentia alguém sentando ao lado dele quando pegava no sono e acordava com o braço gelado. Uns meses depois, voltamos a cruzar aquele trecho.
Por coincidência ou castigo, era quase a mesma hora. Eu tentei disfarçar, mas a garganta apertava. Quando chegamos perto do ponto da primeira vez, a luz do painel piscou. Depois, o farol falhou por um segundo. E lá estava ela, de novo. Só que dessa vez, eu não parei. Passei direto, com o coração martelando no peito. Mas o Zé jurou depois que viu a porta do caminhão travar sozinha e que o banco do meio ficou com marca de afundado, como se alguém estivesse sentado ali. Desde então, rodamos com 1/3 pendurado no retrovisor. Não porque somos muito religiosos, mas porque é o que dá um pouco de paz. Mesmo assim, em certas noites de estrada vazia, a gente sente aquele cheiro de terra molhada de novo. E a sensação de que tem mais alguém com a gente. A estrada ensina a respeitar o que não se vê e a nunca mais dar carona de madrugada.